Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o canal. O acordo histórico e o governo palestino versus países árabes. O governo palestino anunciou que irá cortar as suas relações com todos os países que abram ou transfiram as suas embaixadas para Jerusalém. O secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Saeb Erekat, escreveu uma mensagem na sua conta de Twitter onde avisou da decisão palestina, sem, no entanto, mencionar os nomes da Sérvia e do Kosovo, que decidiram transferir as suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. Trump nomeado para o Nobel da Paz, acordo entre Israel e os Emirados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi nomeado por um deputado norueguês para o Prêmio Nobel da Paz deste ano pelo acordo histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Líbano e Israel estão mais próximos de negociar disputas de fronteira, diz relatório. Funcionário dos Estados Unidos disse que houve progresso nos esforços para negociar as fronteiras marítimas entre Israel e o Líbano. Israel e Líbano estão ficando mais próximos de resolver suas disputas de fronteira, disse um alto funcionário dos Estados Unidos nesta terça-feira. Olá pessoal, muitos ficaram sabendo e estão me perguntando de uma mega polêmica aqui em Israel. Um rabino que haveria dito que esse é o último ano que passaremos Rosh Hashanah, a festa judaica do julgamento, que acontece em setembro, sem o Messias, sem Mashiach. Ou seja, ainda a entender que ano que vem já teremos certeza absoluta Mashiach até no máximo setembro do próximo ano. Bom, realmente esse rabino falou isso, ele existe e realmente é um grande rabino de Israel. O nome dele é Rav Shalom Arush, o escritor do Jardim da Emuná e mais de 15 livros, um grande rabino, chefe de uma yeshiva, uma instituição completa de Torá chamada Rushel Hesed, um rabino brasileiro de grande nome em Israel e no mundo, falou numa entrevista a um rabino americano e deixou claro: eu, Shalom Arush, 40 anos de trabalho, não toco diretamente no assunto Mashiach. Porém, eu estou falando que esse é o último ano que passaremos Rosh Hashanah, festa judaica que ocorre em setembro, sem o Messias, sem Mashiach. O que deixa claro, na opinião dele, que só até ano que vem, máximo setembro do ano que vem, vai acontecer. Ele é profeta? Não, mas ele é um grande sábio, logo tem um peso muito grande o que ele diz. Ele deixa claro que muitos já sabem desse assunto em Israel e que quem sabe, sabe, mas que não se pode explicar mais do que isso. Pessoal, eu acho que isso é um bom sinal de que o mundo precisa melhorar, precisa de mudanças rápidas e drásticas para o bem, precisa de Mashiach, Messias, e que a gente faça a nossa parte, se aproximando da Torá e das mitzvot com tudo de bom. Leva essa bomba de informação para todo mundo à sua volta e vamos transformar o mundo num lugar melhor. O interessante que ele fala é que muitos em Israel já sabem, então não é uma coisa que está oculta. Uma parte da população, uma parte, eu acredito que é 10% de Israel, aquela parte mais religiosa, já sabe. Isso aqui é o código da Torá do Rabino Glaserson, que ele descobre no código da Bíblia essa data, que é a data de Rosh Hashanah, que seria agora de 18 de setembro do ano que vem. Peace é paz. E aqui, true, verdade. Tempo da verdadeira paz. Time of true peace. E aqui, olha, vê Messias. Então, você vê que o Messias vem bem aqui, ó. Ou seja, ele está sendo revelado aqui para essa parte de Israel, esses 10% religioso, mas ao mundo, no geral, seria aqui, ó. Olha que interessante. Então, já tem muitas pessoas, já tem 10% da população de Israel que já sabe. E ele vai estar lá se revelando para esses 10%
dia 18 agora. Mas o ano que vem vai ser, parece que é em geral, todo mundo está sabendo. Mas também está dando a entender que muitos já sabem, já conhecem a pessoa, só não sabem que ele é o Messias. Agora eu vou passar para vocês sobre o Macron. Eu vejo comentário em vários lugares, inclusive no canal, que Macron é o Messias. O povo cismou que é ele. Então aqui, ó, Macron tem um ataque de nervos quando expõe a sua ligação ao grupo terrorista Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista mais poderoso e sofisticado do mundo. Conta com o financiamento do Irã. Não vimos nada na imprensa sobre esse episódio. A mesma empresa que ama o Hezbollah, o Hamas e todos os grupos terroristas que matam judeus, tal como Macron. No Líbano, Macron repreende violentamente um jornalista que ousou mencionar o seu encontro com o grupo terrorista Hezbollah que ele defende. O presidente da República insultou fortemente o jornalista Le Figaro Georges Malbrunot, que escreveu um artigo sobre o seu encontro no início de agosto com o chefe do bloco parlamentar da organização terrorista. Segunda-feira, 31 de agosto e terça-feira, 1º de setembro, Emmanuel Macron fez a sua segunda viagem ao Líbano desde a terrível explosão que sacudiu Beirute no início do mês e matou quase 200 pessoas. Desde os acontecimentos, o presidente da República tem feito questão de honrar, acompanhar de perto a situação particularmente caótica envolver a França na reconstrução da capital e do país. Mas na noite de terça-feira, 1º de setembro, à margem de uma recepção em Beirute, o chefe de Estado desafiou brutalmente o jornalista do Le Figaro, Georges Malbrunot, com fome de poder, ver nas imagens abaixo. Em questão, o artigo que este reescreveu sobre as relações de Emmanuel Macron com a organização terrorista Hezbollah. Aqui está o vídeo. O que você fez, dada a sensibilidade do assunto, dado que você sabe sobre a história deste país, é irresponsável, trovejou um particularmente contrariado Emmanuel Macron. Irresponsável pela França, irresponsável pelos interesses daqui e sério do ponto de vista ético. O que você fez é sério, pouco profissional e mesquinho, insistiu o presidente da República antes de dar meia volta. A parte de 8 minutos com o chefe do deputado do Hezbollah. Nessa sequência, particularmente rara durante uma visita diplomática, Emmanuel Macron refere-se a um artigo de Georges Malbrunot, publicado no site do Figaro na segunda-feira, 31 de agosto. Nessa reportagem, o jornalista relata a primeira visita do presidente da República ao Líbano após a explosão de 6 de agosto. Ele testemunhou, em particular, um intervalo de 8 minutos com Mohamed Hadi, líder do bloco parlamentar do Hezbollah, à margem de uma reunião com vários líderes do partido libanês. Georges Malbrunot indicou que esta é a primeira vez desde o nascimento, em 1982, dessa organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, que um presidente francês tem conversações públicas com um dos seus membros ramo político. Durante a conversa, Emmanuel Macron assegurou ao seu interlocutor que queria trabalhar com ele para mudar o Líbano. Segundo o jornalista do Le Figaro, mas prove que você é libanês. Todo mundo sabe que você tem uma agenda iraniana, censuriou seu interlocutor, referindo-se aos laços que o Hezbollah está forjando com o Irã. O chefe de Estado então pediu à organização que ajude os libaneses e volte para casa para fazer o trabalho aqui. No seu artigo, Georges Malbrunot também explicou que Emmanuel Macron havia defendido publicamente o Hezbollah numa conferência de imprensa, destacando que o movimento tem deputados eleitos pelos libaneses e que faz parte da cena política. Como LCI aponta, essas conversações são ainda mais problemáticas porque a França tem uma história com o Hezbollah. De fato, a organização terrorista lançou uma série de ataques a bombas em Paris em dezembro de 1985 e setembro de 1986, que deixou 14 mortos e 303 feridos. O mais letal matou 7 pessoas e deixou 55 feridos. Já temos conta de inúmeros episódios da presença oficial francesa em Israel, como o diplomata francês Mario Ferdinand, que atacou um soldado israelita, ou tráfico de armas para fornecer
os terroristas que matam os judeus, como sempre faz a imprensa mundial extrema esquerdista e paga pelos potentados islâmicos, omitiu as agressões aos soldados e mostrou apenas a antissemita demente e esponjante no chão para os fotógrafos. Então, está falando das coisas que Macron, quando foi em Israel, fez. E sobre o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo político ali também do Líbano, mas é terrorista também. Então ele tem uma força política lá e o Macron defende essas criaturas. Eu estou falando isso porque tem muitos de vocês que falam que ele é o Messias e tal. Um Messias que está financiando o Hezbollah, é o Messias que está ajudando o Hamas, é o Messias que é a favor dos palestinos, que quer que seja feito um Estado palestino do tamanho lá de 1976, se eu não me engano, ou seja, Israel ia ficar um pedacinho. Então, assim, vocês falam dele, então tem que falar. Esse aí é o Messias que vocês vivem falando. Fora que quando ele está em Israel, quando ele passa em Israel, as coisas que acontecem, como diz aqui, que empurrou a repórter e barra. Bom, que Deus abençoe vocês. Essas notícias de hoje.